Bom, pessoal, vamos lá. Exercício 89 da Olimpíada Brasileira de Química. Fala assim: é o elemento químico mais simples. Na Terra é o nono elemento em abundância, sendo responsável por 0,9% da massa do nosso planeta. No universo é o mais abundante. Estima-se em 75% da massa de toda a matéria. Foi preparado pela primeira vez por Paracelsus, alquimista suíço do século XVI, mas somente em 1766 foi distinguido de outros gases inflamáveis pelo químico inglês Henry Cavendish. Alguns anos depois, em 1781, o físico e químico francês Antoine Laurent de Lavoisier atribuiu-lhe o nome pelo qual é designado até os nossos dias. E ele pergunta assim, pessoal: o elemento químico caracterizado no texto possui configuração eletrônica de... Bom, ele dá aqui umas distribuições eletrônicas e dá algumas informações no texto. Vamos pegar assim, ó, a primeira informação aqui do texto, ó, é o elemento químico mais simples. Bom, se a gente pensar qual que é o mais simples que a gente conhece, se a gente for olhar na tabela periódica, é o primeiro elemento, que é o hidrogênio. E se a gente olhar o número atômico do hidrogênio, é 1. A distribuição dele ficaria 1s1. Então já é a alternativa B. Mas vamos ver por que as outras estão erradas. O item A, 1s0. Para ser um elemento 1s0, ou por exemplo, era um hidrogênio que perdeu um elétron, e aí ele se torna um cátion H+, tudo bem? Só que no texto ele não fala aqui do H+. Outra forma que a gente conhece o H+, é como ácido, né? A gente vai trabalhar mais para frente com isso daí. Então não poderia ser o item A, ou outras formas, né? Que não vem ao caso aqui. Item C, 1s2. 1s2 é alguém que tem número atômico igual a 2. Se a gente olhar na tabela periódica, é o hélio. E o hélio é um gás, realmente como ele falou aqui. Porém, uma característica que ele fala no texto, gases inflamáveis, né? O hélio não é um gás inflamável, ele é conhecido como um gás nobre. E a característica dos gases nobres é não serem bons reagentes, ou seja, serem inertes, né? Eles não reagem. Então, não pode ser, ele não vai pegar fogo o hélio. E por fim, o item D, 1s2, 2s1, se a gente contar dá 3, que é um número atômico igual a 3. Na tabela periódica, quem tem esse número atômico é o lítio, né? Que pertence à família 1A, que é um metal alcalino, ou seja, um metal. Os metais, pessoal, quase todos estão no estado sólido, com algumas exceções, aí, como o caso do mercúrio que está no estado líquido, dificilmente vai estar no estado gasoso. E outra, o lítio pode até ser inflamável em algumas situações, mas ele não é um gás, então também não poderia ser. Tudo bem? Então ficou mesmo alternativa B de bola, mas só quando ele falou elemento químico mais simples já tem que vir na cabeça de vocês o hidrogênio. Fechou, pessoal? Vamos para o próximo. Exercício 90, é do ITA. O ITA tem umas questões bem complexas, porém tem outras questões que às vezes não é tão difícil, mas ele cobra conceitos e a gente pode errar nisso daí. Então por isso que é importante entender bem os conceitos, que eu vou mostrar para vocês onde que a gente pode errar nisso daí. Ele fala assim, ó: no esquema a seguir, encontramos duas distribuições eletrônicas de um mesmo átomo neutro, o A e o B. Então o A é 1s2, 2s2 e o B 1s2, 2s1, 2p1. Antes de eu ler as alternativas, pessoal, eu vou interpretar essas informações, porque ele pergunta para a gente assim: a seu respeito, assinale a alternativa correta. Eu vou ler depois as alternativas, vou interpretar o que ele falou. Primeira coisa que eu vou mostrar para vocês, pessoal, é isso aqui. Vamos grifar junto. Duas distribuições eletrônicas de um mesmo átomo neutro. Grifem aqui, ó, de um mesmo átomo neutro. Beleza? Por que eu pedi para vocês grifarem isso daí? Então, pessoal, se é o mesmo átomo, A tem que ser igual a B. Se é neutro, o que significava neutro mesmo? Vamos relembrar que eu falei nos exercícios passados. Átomo neutro é um átomo que não perdeu ou ganhou elétrons, ou seja, não se tornou nenhum cátion nem um ânion. Ele está neutro. O número de prótons tem que ser igual ao número de elétrons, beleza? Então vamos lá. Se a gente conferir aqui, ó, o A tem 4 elétrons e o B também tem 4 elétrons. O que muda é a configuração eletrônica. Se a gente reparar, o que muda aqui, ó, que esse agora ganhou o subnível 2p e diminuiu um elétron no 2s que foi lá para o 2p. O que isso mostra, pessoal? A
gente tem que relembrar o modelo atômico de Bohr, que fala pra gente que quando você fornece energia para um átomo, os elétrons podem absorver essa energia e saltar de um nível interno para um nível mais externo, ou uma camada interna para uma camada mais externa. No caso aqui, ele saiu de um subnível menos energético, que é o 2s2, e foi para um subnível mais energético, que é o 2p, ficando com essa distribuição eletrônica do B aí. Tudo bem? Então, do A para o B, pessoal, aconteceu um fenômeno chamado absorção de energia. E aí que eu falo que acaba confundindo com átomo neutro. Eu posso estar neutro e minha configuração eletrônica mudar. Por quê? Por causa da energia absorvida pelo elemento. Quando ele não absorve energia, a gente fala que ele está no estado fundamental, que é o caso do A aqui, ou estado não excitado. Já o item, o B aqui, pessoal, seria o estado excitado, ou estado ativado, ou estado energizado. Tem esses três nomes que se utilizam. Então, estado fundamental e estado energizado, o que muita gente confunde de átomo neutro com estado fundamental. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não confundam isso daí, pessoal. Eu posso, por exemplo, ter átomos do estado fundamental e ser um cátion ou um ânion. Mas isso aqui não vem ao caso. Vamos ver então as alternativas. Ele quer a correta, né? Item A. A é a configuração ativada, ou configuração energizada, ou configuração do átomo excitado. A gente acabou de ver que o A é o estado fundamental, então a A está errada, beleza? B. B é a configuração normal ou fundamental desse átomo. Não, pessoal, a gente acabou de ver que é o contrário, né? É a forma excitada, né? Ou a forma ativada que nem ele falou aqui. Está errado. C. A passagem de A para B libera energia na forma de ondas eletromagnéticas. Como assim ondas eletromagnéticas? Por exemplo, luz ou fóton, né? A para B. Só que lembra, no modelo atômico de Bohr, quando um átomo absorvia energia, o elétron saltava de uma camada interna para uma mais externa. Para ele liberar luz, ele precisava voltar da externa para a interna novamente. Então a ida era absorção e a volta emissão de luz. E ele está falando que a passagem de A para B é o contrário, né? Para eu perder luz, eu tenho que perder energia. Então tem que voltar do B para o A, que é meu estado fundamental. Então a C está errada nisso. Item D. A passagem de A para B absorve energia. Sim, por isso que ele mudou a sua configuração eletrônica, porque absorveu. Então a D está errada. Para a gente só ver por que a E está errada, ele fala assim, ó, a passagem de A para B envolve perda de um elétron. Eu nem precisaria avaliar isso daqui, pessoal, só precisava ler o que eu grifei aqui. Não é um átomo neutro, então não teve ganho ou perda de elétrons, então não pode ser a E. Ou se eu quisesse conferir, eu não tenho 4 elétrons aqui e 4 elétrons aqui, então também não dá. Dá pra gente ver que não teve perda de elétron, não se tornou um cátion isso daqui. Portanto, ficou a alternativa D. Beleza? Até mais, pessoal.